A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Quero acolher a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco a partir de agora, em mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, o Bispo de Genebra, doutor da nossa igreja, com ensinamento doce que nos leva a uma intimidade sempre cada vez maior com Deus. Você deseja isso? Eu preciso disso, eu desejo isso, porque essa é a única maneira de encontrarmos sentido na nossa vida. Tudo mais é ilusão, tudo mais passa, só Deus permanece. Então você que está conosco pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pela web rádio Jesus Misericordioso, bem-vindo, bem-vinda, você está no lugar certo. Pode ter certeza, porque aqui eu e você vamos crescendo num único caminho para a verdadeira felicidade. A felicidade que já podemos experimentar, apesar de todas as controvérsias e dificuldades nesta vida, e um dia plena e eternamente na glória do céu. Um abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que está sintonizando a 102.1, a Rádio do Bem, em mais uma noite aqui na Rádio Cultura. Se é a sua primeira vez por aqui, bem-vindo, bem-vinda. Fique na nossa sintonia. Estamos aqui de segunda a sexta noite na Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. E nós, neste espaço maravilhoso, nós estamos buscando crescer na amizade com Deus através dos conselhos de São Francisco de Sales, presente neste tesouro grande que é o livro Filoteia, um livro já muito antigo, mas muito atual. Então você que não tem ainda, procura adquirir Introdução à Vida Devota. O que é uma vida devota? É uma vida dedicada a Deus, é uma vida na amizade com Deus. Precisamos disso. Sem isso, a nossa vida não tem rumo, não tem verdadeiro sentido, não tem êxito nenhum. Vamos rezar, abrir o nosso coração. Hoje vamos para mais um passo na terceira parte do livro. Hoje nós vamos falar sobre humildade. Você pode pensar, mas até que ponto isso é importante? É indispensável. Tudo de bom que você puder imaginar, sem humildade, se estraga. Por isso, é a virtude que cabe sempre em todas as circunstâncias. Então, abra bem o seu coração. É mais um passo nessa terceira parte do livro Filoteia, que fala sobre as virtudes. Já fomos incentivados na primeira parte à amizade com Deus, a romper com o pecado, a permanecer firme na união com Deus. Na segunda parte entendemos que sem a graça de Deus isso não é possível, por isso a gente precisa buscá-la sempre pela oração, pelos sacramentos. E agora nessa terceira parte estamos começando a fazer esse exercício do que é bom, do que é certo, do que é virtuoso. Sem isso a gente vai se afastando de Deus e correndo o risco de voltar ao pecado. A gente precisa pegar essa graça recebida de Deus e transformá-la em atitudes boas constantemente. Hoje vamos falar de mais uma delas, que é a humildade. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Reze conosco esta oração, invocando a intercessão deste grande santo de nossa Igreja. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo, de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Vamos tomar o livro Filoteia em nossas mãos. Estamos na terceira parte, hoje o capítulo 4. Você já tem o livro? Já abriu aí? Vamos lá, abre o livro Filoteia. Se não tem, o que é que está esperando? Procura adquirir, vai numa boa livraria católica, solicita pela internet, tem em suas mãos esta grande riqueza. Vamos lá. No capítulo 4, o tema é a humildade nas ações exteriores. Em tudo aquilo que nós fazemos. Como agir humildemente. Vamos aprender hoje com São Francisco de Sales. O profeta Eliseu mandou uma pobre viúva pedir emprestados aos vizinhos todos os vasos que pudesse e lhe disse que o pouco azeite ainda restante havia de correr tanto até enchê-los todos. O que é que São Francisco de Sales entende desta passagem, à luz do Espírito Santo? Escute, isto nos mostra que Deus quer corações que estejam bem vazios para os encher de sua graça pela unção do Espírito. Se eu e você estivermos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, cheios de autossuficiência, Deus não pode nos encher. Não que Ele não queira, é porque nós não permitimos. Nós precisamos estar como aqueles vasos vazios. E aí Deus nos enche da sua graça, da unção do seu Espírito. E é de nossa própria glória, Filoteia, meu irmão, minha irmã, que os devemos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar da nossa glória, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Meu irmão, coloca isso no seu coração. Tudo de bom que nós fazemos ou venhamos a fazer é por pura graça de Deus. As coisas que a gente faz de errado, aí a gente pode botar na nossa conta, mas desde a nossa própria existência até as mínimas atitudes acertadas que nós fazemos, é por graça de Deus, pela marca da bondade de Deus que está em nós. Essa consciência, ela vai nos levar a uma vida humilde. Vamos ouvir São Francisco de Sales. Outra comparação, agora, vamos lá, exemplos da natureza, não é? Disse que um certo passarinho, por nome tataranho, tem uma virtude secreta. No seu grito e nos seus olhos, de afugentar as aves de rapina. E crê-se ser esta a razão da simpatia que as pombas lhe dedicam. Assim nós também podemos dizer que a humildade é o terror de Satanás. Guarde essa frase aí para o resto da sua vida. A humildade é o terror de Satanás, o rei do orgulho. Satanás é o rei do orgulho. Por isso que a humildade é o terror de Satanás, diz São Francisco de Sales. Que ela conserva em nós a presença do Espírito Santo. Você ouviu agora há pouco, os vasos vazios, naquela história da viúva, se enchem. Nós, vazios de nós mesmos, do Espírito Santo. Por isso que nós, cultivando a humildade, nos enchemos da presença do Espírito Santo e de seus dons, e que por isso foi tão apreciada dos santos e santas e tão querida dos corações de Jesus e de sua mãe Maria. Se nós lemos a vida dos santos e santas, todos perseguiram este coração humilde. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nossa Senhora canta reconhecendo que Deus olhou para a sua humildade, a humildade da sua serva. Veja como a humildade é importante. Este é um dos capítulos mais importantes do livro Filoteia, por isso fica muito atento. O contrário da humildade, vamos lá, o orgulho, a vaidade. Vamos começar a ouvir São Francisco de Sales nos alertando para o que a gente precisa evitar. Vanglória. Chamamos vanglória aquela que nos atribuímos ou por coisas que não estão em nós, de todo, ou por coisas que estão em nós, mas não são nossas, nem procedem de nós, ou por muitas outras
que estão em nós são nossas, mas não merecem que delas nos gloriemos. Por isso que o nome é vanglória. Uma glória vã, uma glória sem sentido. Você se gloriar de uma coisa que não é sua, que não está em você, ou está em você, mas não lhe pertence, não tem sentido. A nobreza do nascimento, vamos ver a lista, o favor dos grandes, o aplauso do povo, são coisas que estão fora de nós, em nossos antepassados ou na estima de outros homens. Então, por que gloriarmos-nos disso, se não nos pertence? Há pessoas que se sentem grandes por causa de suas riquezas. Já ouviu falar nisso? Conhece alguém que tem muito dinheiro e se sente grande coisa? Presta atenção. Outros se sentem grandes por seus vestidos pomposos, do brilho da sua elegante equipagem, da beleza dos seus móveis, de seus cavalos. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, buscam esta glória? Se você que está nos ouvindo, que está nos vendo, está numa situação assim, abre bem os seus olhos, mas ainda abre o seu coração. Veja que é uma glória sem fundamento, é uma glória vã. Mas tem mais situações. Muitos se comprazem de uma maneira vã em si próprios, por ter belos cabelos, né? Não é bem o meu caso aqui, né? Mas tem gente que tem uma vaidade imensa por conta dos cabelos, belos dentes, belas mãos, ou certa habilidade no jogo, uma boa voz para cantar, uma certa elegância para dançar. São coisas que às vezes levam a pessoa a ficar assim, se envaidecendo, com uma glória vã, com uma vã glória. Mas, diz São Francisco de Sales, que baixeza de espírito e coração ir procurar a sua honra em coisas tão frívolas. Meu irmão, minha irmã, tudo isso é frágil, tudo isso é passageiro. Uma riqueza hoje é uma falência amanhã. Dá para perceber como as coisas mudam. Se a gente for pensar, por exemplo, aí, no futebol, né? Tem gente que está na crista da onda, como a gente chama, né? Numa fase maravilhosa, mas às vezes no campeonato posterior já está um verdadeiro fracasso. O tempo passa, aquela glória passa, a beleza se esvai muitas vezes com o tempo, né? Vai mudando o jeito da beleza, né? Nós podemos ver um idoso, uma idosa e acharmos beleza ali, claro, também. Mas você entende? Se aquele jovem não entende que não pode se encher de glória por aquela beleza passageira, isso se torna uma baixeza de espírito. Colocar a glória em coisas tão frágeis, passageiras, frívolas. Mas tem mais. Muitos outros encantam-se com sua pretensa beleza, outros cheios de si por um pouco de ciência, porque é inteligente demais, porque tem muitos cursos, porque é muito intelectual. Unida a muita vaidade, tanto se ridicularizam aos olhos daqueles por quem se querem fazer respeitar, que o nome de pedante é todo o louvor que recebem. Olha, veja se isso não é verdadeiro. Tem gente que se envaidece tanto querendo ser valorizado, colocando glória sobre si mesmo, que recebe dos outros, de quem espera receber a glória, o nome de pedante. Você já ouviu falar alguma vez disso? Uma pessoa diz assim, fulana é muito pedante. Outra linguagem mais popular entre nós. Fulano se acha. Não é assim? Fulano se gaba muito. Fulano quer ser mais do que aquilo que é. Veja como se torna algo até ridículo, motivo de zombaria. Na verdade, diz São Francisco de Sales, tudo isso é vão, baixo e arrogante. Entretanto, Filoteia, é destas coisas que procede a vanglória. Uma lista considerável.
Por isso que a gente tem que ficar atento para não cair nessas ciladas, de ficar buscando glória onde não existe. A nossa busca, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo pela rádio, você que está conosco pela internet, é crescer na humildade. Aí é uma busca sensata. O verdadeiro bem se conhece pela mesma forma que o verdadeiro bálsamo. Vamos lá, mais uma comparação brilhante de São Francisco de Sales. Como é que se verifica a qualidade do bálsamo? Deste faz-se a prova em o destilando em água. Se o bálsamo se vai ao fundo, julga-se que é puro, finíssimo e de um grande valor. Se fica à tona da água, conclui-se que é alterado e falsificado. Vamos trazer agora para a nossa conversa. Queres, pois, saber se certa pessoa é realmente sábia, prudente, nobre e generosa, ou se é só aparência, se é só uma glória ilusória? Quer saber o que fazer? Examina se estas qualidades são acompanhadas de humildade, da modéstia e da submissão para com os seus superiores. Se assim for, são verdadeiros bens. Entendeu? Se todas essas aparentes qualidades, sabedoria, prudência, nobreza, generosidade, se elas não tiverem acompanhadas da humildade, da modéstia, da submissão a pessoas que lhes são superiores, tudo isso não passa de ilusão. Se não for assim, não são verdadeiros bens. Mas se descobrires nela a afetação de fazer aparecer o que tem por bem, julga que essa pessoa é superficial e que esses bens são tanto mais fúteis quanto mais os quer ostentar. É forte, não é isso aqui? Então, quando uma pessoa quer mostrar que é boa e vai chamando a atenção para si mesmo, mesmo que faça coisas boas, quanto mais a pessoa faz aquilo para se ostentar, mais é uma atitude fútil, falsa, não tem autenticidade naquela bondade, entende? As pérolas, olha exemplo, formadas numa estação de ventos tempestuosos e trovões, só tem de pérola uma casca, sem a substância. Assim, todas as virtudes e as mais excelentes qualidades de um homem, atenção, veja como é uma expressão assim muito forte, muito impactante, essa que São Francisco de Sales vai dizer. Preste atenção. Todas as virtudes e as mais excelentes qualidades de um homem que dela se ensoberbece, só tem uma aparência do bem, sem nenhuma solidez. Veja que ele diz, todas as virtudes, seja o bem que for, sejam as qualidades que forem, se elas não estão acompanhadas de humildade, se aquilo, por melhor que seja, é feito para se ensoberbecer, só tem aparência. Só tem aparência de bem, como aquelas pérolas que eram só a casca. Com razão, compara-se a honra ao açafrão, que se torna mais forte, mais abundante quando calcado aos pés. Uma pessoa que tem vaidade de sua beleza, perde-lhe a glória. Agora veja, e outra que pouco se dá disso, aumenta o brilho. A pessoa tem a beleza, mas se ela se envaidece daquilo, perde a glória. Está dando para entender? Por isso que a humildade é o que vai dar realmente valor a tudo que realmente é bom, a tudo que realmente é belo. A ciência que nos enche de nós mesmos desonra e degenera numa ridícula pedanteria. Não adianta muita inteligência, muito conhecimento, se nos leva a ficarmos cheios de nós mesmos, degenera, perde a honra. E aqui vem um exemplo muito interessante, todo mundo já viu, nem que seja num vídeo, numa foto, numa imagem, o pavão, né? Você sabe que o pavão tem uma beleza, mas tem uma feiura ali.
também nele. Então, quando o pavão quer ter o prazer de contemplar, de mostrar a sua bela plumagem, eriça todo o corpo. Não é assim? Mostrando o que tem de mais disforme e feio. Então, no pavão nós temos um exemplo muito interessante. Quando a pessoa quer, né, se mostrar demais, ela acaba mostrando o que ela tem de feio. A vaidade, a vanglória, a soberba, o orgulho. Se desejamos, meu irmão, minha irmã, se desejamos sempre o primeiro lugar, a precedência e títulos, é um estrago. Além de expormos as nossas qualidades ao exame e ao pesar de vê-las contestadas, fazemo-nos vis e desprezíveis. Pois, assim como nada há de mais belo que o louvor espontâneo, também nada é mais feio que o que se exige como um direito. Olha que sabedoria, né? Então, quando nós recebemos dos outros alguma valorização, algum louvor espontaneamente, sem buscarmos isso, por aquilo que a gente, pela graça de Deus, fez, faz, diz, etc. Isso é bonito, né? A própria palavra de Deus diz, né, que as pessoas olhem para a nossa vida, para as obras boas que fazemos e louvem ao Pai que está nos céus. É Jesus que nos ensina isso. Agora, quando é o contrário, a gente fica fazendo isso ou aquilo de bom, por melhor que seja, a gente ouviu agora há pouco, e fica exigindo elogios, exigindo valorização, aí isso vira uma coisa triste, uma coisa feia, ridícula, né? Se perde. É como, e aí vem outro exemplo lindo, é como uma linda flor que não devemos tocar nem apanhar, se não queremos que murche. Então, está fazendo coisa boa? Graças a Deus. Está tendo atitudes louváveis? Graças a Deus. Não toque nisso com o seu orgulho, senão murcha. Se não murcha, não se encha de vaidade, se não murcha, se não perde todo o valor. Disse que a mandrágora, de longe, exala um odor agradabilíssimo, mas quem a cheira de perto e por muito tempo respira uma essência maligna que causa modorra muito perigosa. Deste modo, a honra faz uma grave impressão em quem a recebe, como se apresenta, sem cobiça ou afeição. Mas quem a procura, quem procura a honra, quem procura a valorização e se afeiçoa a ela, exala um cheiro maligno que sobe à cabeça e torna insensato e desprezível. Mais claro, São Francisco de Sales não poderia ser. É uma cura para o meu coração e para o seu, que somos às vezes tentados ao orgulho, à vaidade, a receber honras, elogios, né? Tem gente que fica abatido se não for reconhecido, elogiado. Cadê a humildade? Cadê a humildade? O amor e o desejo da virtude começam a nos fazer virtuosos. É coisa boa. Desejar fazer o que é certo, desejar ter uma vida virtuosa. Isso já nos faz virtuosos, mas, ao contrário, a paixão e a cobiça da glória começam a nos fazer desprezados. As almas grandes não se entretêm com essas bagatelas de primazias, distinções, cumprimentos. Gente, quem tem um coração humilde, e eu e você temos que buscar isso, pedir, Senhor, dai-me um coração humilde, sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Quando a gente consegue, com a graça de Deus, cultivar a humildade de Jesus, de Maria, dos santos e santas, a gente não liga para o primeiro lugar, para reconhecimentos, para distinções. Meu irmão, minha irmã, você sabe que tem gente que briga por causa disso. Não me valorizaram, me colocaram no último lugar, não me deram a atenção. A alma grande não se preocupa com isso. Disto só se ocupam os espíritos mesquinhos e ociosos. Aquelas empregam o seu tempo, as almas grandes, em coisas mais nobres. Quase terminando esse ensino riquíssimo de hoje, quem pode fazer um rico comércio de pérolas não faz caso das conchinhas. Olha aí, se você está realmente desejoso de crescer nas virtudes,
sabendo que Deus vê o seu empenho, o seu esforço, você vai ligar para as conchinhas dos elogios, das valorizações, das distinções, das primazias humanas? Assim, quem se entrega à prática das virtudes não tem desejos destas manifestações de apreço. Se vierem, glória a Deus. Se não vierem, não fazem falta nenhuma para um coração humilde. É verdade que todos podem conservar o seu posto honroso sem ofender a humildade, contanto que o façam sem afetação e contenda. Às vezes a vida vai nos levando a situações de destaque, sei lá, porque você estudou, se empenhou, claro, tudo por graça de Deus, você ocupou um determinado cargo, um determinado posto, não é? De destaque em uma instituição, em uma empresa, na própria igreja, sem problema. Você, por isso, não vai ferir a humildade, desde que você não viva apegado àquilo, supervalorizando aquilo, querendo ser mais do que os outros. Isso é o que coloca a história a perder. Contanto, então, que o façam sem afetação e contenda. Ninguém vai brigar por causa disso. Pois, como os que trazem do Peru navios carregados de ouro e prata, trazem também macacos e papagaios, porque o frete é tão insignificante como a carga, assim os que cultivam a virtude podem receber as honras que lhes são devidas. Então, tem problema, né? Você não dá muita importância aqui, mas se alguém elogia, se alguém valoriza, você não vai brigar por causa disso. Você não pode se envaidecer por causa disso. Contanto que não exijam muita atenção e cuidado, e que as inquietações ordinariamente anexas não encham a alma de seu peso. Não se inquiete com essas coisas de valorização, de elogios. Seja bom, isso basta. Seja santo, e isto é o ideal. Conservando o coração humilde. Termina assim São Francisco de Sales. É de notar, no entanto, que não falo aqui das dignidades públicas, aquilo que a gente falou. É claro que alguém que está num determinado lugar, por exemplo, o Santo Padre, o Papa, ele merece, né, um reconhecimento, digamos assim, um tratamento respeitoso, diferenciado, mas isso não é por uma exigência dele, é porque aquela circunstância, ela já exige, como um pai, uma mãe de família, precisa de um destaque, não é? Tem que ter um lugar especial na mesa, tem que ter uma atenção toda dedicada, espontânea, deve ser assim por parte dos filhos, daqueles que estão abaixo, digamos, daquela situação de autoridade, de dignidade. Então, uma coisa não fere a humildade se não houver apego. Então, é isso que ele diz. Não falo aqui das dignidades públicas e direitos particulares, cuja conservação ou perda podem ter consequências importantes. Numa palavra, cada um deve conservar o que lhe compete, mas com discrição, entre o interesse e a caridade, entre as regras da prudência e as medidas da honestidade. Rezemos, meu irmão, minha irmã, pedindo um coração humilde, pedindo uma decisão renovada, revigorada a cada dia de fazer o que é bom, o que é virtuoso, o que é certo, o que agrada a Deus, mas livre de qualquer apego de reconhecimento, de valorização, e se estamos acertando, bendito seja Deus, não se deixar encher pela soberba, pelo orgulho, mas manter um coração humilde. Dai-nos esta graça, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Um grande abraço para você. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se não segue ainda o nosso perfil, faz isso agora. Clica aí em inscrever-se, toca o botão seguir, não paga nada. E se você gostou, deixe o seu like, diga que gostou e compartilhe com outras pessoas. Toca na setinha, copia este link, envia para outras pessoas. Está ouvindo pela rádio? Divulga, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, fala deste programa toda noite, segunda a sexta aqui na Rádio Cultura e vamos crescendo a cada dia na intimidade com Deus, com muita humildade no nosso coração. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, que Maria te guarde.